Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 15/11/2022. Temos poucas partidas, mas dá pra gente tirar bastante leite de pedra aqui. E mais do que isso, trazer para vocês as melhores estatísticas e informações para você ficar sabendo a respeito dessas partidas e também uma sugestão de tip para vocês. Beleza? Hoje temos jogos interessantes, equilibrados e que a gente tem poucas coisas para trabalhar, mas ainda assim coisas interessantes, com muita argumentação e informações suficientes que justificam uma entrada a favor de cada uma dessas tips que a gente vai passar em vídeo. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Aqui no Sexta de Trade tem vídeo todos os dias. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e ter tempo de poder assistir, né, o nosso conteúdo, refletir e mais do que isso, tomar uma decisão um pouco mais calmo, sem pressa, sem precisar, né, botar dinheiro em jogo ali em cima da hora. E conhece também o nosso grupo VIP, o preço mais barato do mercado em grupos de apostas de NBA, cobramos metade do preço da concorrência, mas a gente tem um grupo VIP mais completo. Além de tips, estatísticas e análise de jogos exclusivos que a gente manda pra galera lá, tem a nossa listinha com as principais zebras da noite e também a nossa listinha com os grandes favoritos. Mas mais do que isso, a gente se propõe a todo mês estar trazendo algo diferenciado para vocês, não só, né, terem mais informações para fazerem as apostas de vocês, mas para vocês aprenderem e se tornarem apostadores independentes. Eu tenho certeza que muitos de vocês não têm tempo de ficar estudando para as partidas, olhando estatísticas, então a gente está fazendo um dossiê a respeito de cada equipe com as análises, né, dos seus pontos fortes, fracos, avaliando as principais características para serem levadas em consideração numa partida e dando algumas dicas de quais situações são interessantes vocês apostarem em que, seja contra ou a favor de cada uma das equipes. A gente começou a divulgar essa nossa análise aprofundada de cada uma das franquias nesse dia 15/11/2022. Foram 5 equipes, dentre elas Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers e Milwaukee Bucks, por exemplo, além de Detroit Pistons. Mas a gente vai divulgar 5 franquias diferentes a cada dia. Então, quanto antes vocês entrarem, melhor vai ser para vocês não perderem a nossa avaliação atualizável de cada um dos times. Sim, atualizável. A gente vai estar sempre atualizando essas nossas listas, essas nossas avaliações, para que a equipe esteja mais adequada à realidade do momento em que vocês estiverem apostando. Então, sempre que a gente achar necessário, a gente vai atualizar ou então adicionar coisas, né, a essa ficha técnica de cada uma das equipes. Então não percam tempo, vocês vão recuperar esse dinheiro rapidinho, mais do que isso, vocês vão aprender muito lá com a gente. Beleza? Meta de 150 likes pro vídeo de hoje, mas chega de enrolação, bora aqui para os nossos palpites do dia. Como eu sempre digo para vocês, algumas partidas, né, a gente deixa exclusivo lá pro nosso grupo VIP, e a partida do dia vai ser também Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans, partida que a gente não sabe se o Ja Morant vai jogar, não sabe se o Zion Williamson vai jogar, não sabe se o Jaren Jackson retorna, então muitas dúvidas relevantes pro rumo dessa partida. Lá a gente também atualiza a galera em relação à escalação, então a gente vai deixar essa análise exclusiva lá, porque se a gente passar qualquer coisa aqui para vocês, não vai fazer sentido nenhum, já que tudo pode acontecer, beleza? Então bora partir aqui para Dallas Mavericks, que encara dentro de casa o Los Angeles Clippers às 10h30 da noite. Para essa partida aqui, a gente vai trabalhar, né, com um handicap positivo a favor do Los Angeles Clippers. Então, handicap de mais 10.5 é o nosso palpite para esse jogo entre Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers em Dallas, beleza? Mais 10.5 a favor do Los Angeles Clippers. E por que a gente acredita que faz sentido essa nossa entrada? Bom, a gente vai trazer muito conteúdo e informação para vocês verem por que a gente acredita que essa tip deve bater, beleza? Os Clippers têm um dos melhores elencos, talvez o melhor elenco de toda a NBA. O grande problema deles é que as coisas não estão acontecendo como eles imaginavam, mas está longe de ser um desastre. Dallas vive um pouco mais a sua realidade, com um pequeno detalhe de que o momento não é de fato dos melhores, e continua claro que o Doncic precisa de ajuda. O teto do Dallas é mais ou menos esse daí. Do Los Angeles Clippers não, eles podem melhorar e melhorar bastante. Pensei seriamente em trabalhar com o under nessa partida, mas o mercado não me deu linhas confortáveis. Porém, da mesma forma que temos motivos para o under, temos motivos para um jogo defensivo, lento e amarrado, e que o placar não deve ser esticado para nenhum dos dois times. Nos últimos 10 jogos, o Dallas tem 6 vitórias e 4 derrotas, e ainda não venceram nenhum jogo por mais de 10 pontos de diferença. É verdade que os Clippers jogaram ontem, mas o adversário não foi de grande desafio e os principais jogadores jogaram menos minutos do que o habitual da sua média, já pensando nessa partida de back-to-back contra os Mavericks. Ambos têm eficiência nas bolas de 3 semelhante, mas o Clippers tem mais jogadores confiáveis para esse tipo de arremesso. O Clippers tem a segunda melhor defesa da liga e pode oferecer resistência aos Mavericks. No ataque, os times ficam mais distantes. Dallas é bem superior a seus adversários, mas em novembro eles caíram para o top 10 de piores eficiências ofensivas da NBA.
Dallas é também o time mais lento da liga. Com isso, eles não têm tantas posses de bola para abrir uma vantagem larga diante de seus adversários. Se eles não forem perfeitos no ataque ou na defesa, dificilmente eles vão se distanciar do placar. Eles naturalmente não são um time para você ficar investindo no HC negativo esticado contra adversários competitivos. Então o mercado nos ofereceu linhas bem confortáveis para a gente estar trabalhando hoje. O Clippers cobriu esse handicap nos últimos 10 encontros entre as equipes e venceu a maioria dos duelos, e pode ter o retorno de Kawhi Leonard hoje para fazer uma partida defensiva dura contra o Luka Doncic. Afinal, eu tenho certeza que não existe nenhum defensor melhor para pelo menos minar o jogo do Luka do que o Kawhi Leonard. Como eu disse, o Los Angeles Clippers tem um ótimo elenco, um histórico recente favorável, um mês de novembro superior ao de seus adversários e mais do que isso, uma defesa acima e um ataque melhor em novembro também. São muitas coisas ali favoráveis para eles e mais do que isso, uma característica do Dallas que é não pontuar tanto contra seus adversários. Ou seja, eles não conseguem abrir uma margem de diferença grande no placar para justificar menos 10.5 para eles, por exemplo. Então mais 10.5 para os Los Angeles Clippers é o que faz mais sentido, lembrando né, que o Los Angeles Clippers pontua muito melhor ali, né, na zona do paint, com infiltração, do que necessariamente na linha de 3 pontos, e o grande mérito do Dallas defensivo é defender bem o perímetro, mas ao mesmo tempo defender um pouquinho mal ali, né, o centro. Então acredito que o Zubac, o Paul George e outros jogadores ali que atuam no garrafão podem prejudicar essa defesa do Luka Doncic e companhia, que tem sim problemas, apesar de ser ótimo, tá? Mas acima de tudo, eles devem se manter próximos no placar, beleza? Utah Jazz e New York Knicks é a próxima partida que a gente vai analisar, e para essa partida a gente vai indicar a vitória simples do Utah Jazz ou então menos 1.5 a favor do Jazz. Por que isso? Porque eu acho que faz todo sentido também. Utah é o segundo time da NBA com mais vitórias na temporada, empatado com o Milwaukee Bucks na segunda posição. Nova York tem mais derrotas do que vitórias, e vive uma gangorra de perde e ganha, e só venceram times com problemas defensivos muito claros ou times bem desfalcados de jogadores importantes. New York não é um bom time ofensivamente quando falamos de qualidade de seus jogadores, e defensivamente, quando esperávamos que ao menos eles fossem de um bom nível, eles também não são. Utah é o quinto melhor ataque da NBA e joga em casa. Os Knicks são o 18º melhor ataque da NBA. Isso é muita distância. Utah é a 9ª melhor eficiência defensiva da liga e os Knicks são os 24º, ou seja, top 10 dos piores. Utah está no top 10 em aproveitamento de rebotes. New York está fora desse top 10. Os rebotes ofensivos, que são os mais raros, Utah é o 4º melhor da temporada em aproveitamento, e os Knicks vêm abaixo na 7ª posição. Utah é o 5º da NBA em pontos por jogo, os Knicks são 12º. O Jazz é o 4º em bolas de 3 por partida e os Knicks o 19º, mas em aproveitamento a distância é ainda maior. Utah é o 9º melhor aproveitamento da NBA e os Knicks o 27º, ou seja, o pior. Além de ser superior em tudo, jogar em casa, Utah é bem melhor nas bolas de 3 e creio que isso possa fazer a diferença. Não só eles são melhores, mas estarão mais confiantes dentro de casa e têm totais condições de anular esse tipo de arremesso de seus rivais, que já é bem ruim. Nova York é o 3º time que mais sofreu bolas de 3 na NBA. Utah é a melhor defesa de perímetro da liga, o time que menos sofreu bolas de 3 na NBA. Será um duelo de bolas de 3 contra pontos no paint, mas acredito que os jogadores do Jazz são melhores no que fazem do que os jogadores dos Knicks, que vivem sob a desconfiança de seus próprios torcedores e mudam constantemente os seus 5 iniciais, porque de fato ainda não se encontraram. Os Knicks têm 7 derrotas nos últimos 10 jogos, são 30% de aproveitamento contra o Utah, que tem 70% de aproveitamento com 7 vitórias em 10. Utah ainda não perdeu em casa, tem todos os números mais importantes para um time vencer acima, iguais ou muito acima do que o New York Knicks. Jogam dentro de casa, é bom ficar a favor de times mandantes e mais do que isso, né, estão mais descansados para essa partida de hoje. Acho que eles têm tudo para poder vencer, estão completos, tem um banco de reservas que eu considero mais perigoso minimamente, e mais do que isso, é um time mais equilibrado entre defesa e ataque. O New York Knicks, você não sabe o que esperar, jogo eles pontuam bem, jogo eles pontuam mal, às vezes a defesa funciona, às vezes a defesa é terrível, então o Jazz é um time muito mais confiável para você estar a favor. Beleza? Bora aqui partir para o nosso próximo jogo, no dia 16 de 11 de 2022, né? Necessariamente nessa virada de madrugada do dia 15 para o dia 16, temos mais 2 partidas. E a gente vai analisar aqui Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs, mas antes, pessoal, deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. A nossa meta é de 150 likes, é só clicar no botão de joinha que tá aí embaixo. Se você discorda de tudo que a gente tá falando aqui nesse vídeo, é simples, não sai daí, se inscreve do mesmo jeito e ativa o sininho. É só fazer tudo ao contrário daquilo que a gente tá indicando, mas a gente sempre dá o nosso melhor, acreditem. Mais ainda lá no nosso grupo VIP, onde a gente consegue passar para vocês, além de muito conteúdo e informação, notícia de escalação e fazer uma análise, além de
mais aprofundada, com mais tempo para poder refletir, também análises em cima daquelas mudanças que acontecem durante o dia, fazendo alguns ajustes, saindo de determinados mercados em relação ao que a gente passa aqui em vídeo e muito mais. Sempre em busca de sermos mais lucrativos possíveis e mais do que isso, né? O nosso conteúdo extra já tá no ar, não percam. 5 times já foram nesse dia 15, né? Nessa virada da madrugada do dia 14 pro dia 15, onde a gente traz uma cartilha ali, né? Com os stats dessa equipe e algumas dicas para você apostar contra e a favor de cada uma delas. Seus pontos fortes, fracos e destaques das principais categorias. Um rating ali que a gente dá para cada uma delas, seja em pontos, eficiência ofensiva, defensiva, rebotes, bolas de 3 e muito mais. Assim, você vai economizar tempo e não vai precisar ficar pesquisando muito, né, para poder fazer as suas apostas. Eu sei que a maioria da galera aí trabalha e ao mesmo tempo que fazem apostas no seu dia a dia, então é um conteúdo muito interessante para você não só aprender, mas economizar muito tempo e fazer tips ali mais precisas. Beleza? Então participem, porque os outros 5 times serão divulgados hoje. Fechado? Vamos dar uma olhada aqui na escalação do Portland e do San Antonio Spurs para ver quais são os desfalques ou então as possíveis novas ausências que a gente tem para esse jogo aqui. Bom, até o momento só notícia boa. Os desfalques que eram confirmados antes do Portland Trail Blazers, pelo menos agora são dúvida. Do lado do San Antonio Spurs, não interessa muito quem jogue, até porque ontem eles jogaram contra o Golden State Warriors, terão menos de 24 horas de descanso para essa partida e vieram de uma partida terrível. Defensivamente, ofensivamente e onde seus principais destaques ali demoraram para acordar na partida. Por tudo isso e mais um pouco, a gente acredita que sim, o Portland é favorito para essa partida, mas eu não sei o quanto faz sentido investir com linhas aqui, né, tão baixas. Lógico, é uma linha interessante para quem gosta de incluir múltiplas, triplas ou duplas, e a gente tem argumentação suficiente para acreditar que o Portland, dentro de casa e mais descansado, de fato vai vencer. Mas para esse jogo aqui, a gente vai indicar para vocês como é o melhor tipo dessa partida, pelo menos na nossa opinião, um over em pontos do Portland Trail Blazers. Afinal, uma das grandes tendências que a gente tem é que o San Antonio Spurs não consegue melhorar defensivamente. E mais do que isso, cansados podem ter ainda mais dificuldades. Hoje, o ataque deles pode acordar, de repente, mas a defesa deles foi ruim durante toda a temporada, então acima de 111.5 pontos para o Portland Trail Blazers é o nosso palpite para hoje. Dá para tentar esperar pegar essa linha aqui, pagando em torno de 1,50 a 1,80 no ao vivo, sim, mas se vocês quiserem entrar no pré-jogo, 1,43 é a linha, né? Não vou esticar muito mais do que isso, porque pode ser que não aconteça, então eu prefiro me resguardar nessa linha de 111, que foi a linha analisada e a linha que eu acho que faz mais sentido, então olho no ao vivo para poder entrar e também fiquem de olho no ao vivo para poder serem mais lucrativos. Mas por que eu acho que faz total sentido essa entrada em pontos a favor do Portland Trail Blazers? Bom, quem viu o jogo ontem, né, certamente sabe que faz sentido, mas eu trago muito mais do que uma impressão do jogo anterior. A gente traz números também. Bom, a péssima partida dos Spurs ontem contra os Warriors são mais do que uma falta de motivação para hoje e um cansaço extra. É também um trauma que pode tirar toda a confiança do time nessa viagem pela costa oeste. Spurs perdeu 6 dos últimos 7 jogos que fez. Em todas as partidas eles sofreram pelo menos 113 pontos. O mais interessante é que eles foram pouco competitivos em cada uma delas. Sofreram 126 pontos ou mais em todos os 3 jogos que fizeram fora de casa nesses últimos 10 jogos e que eles perderam, é claro. E devem ter dificuldades de defender um Pint com tantos bons arremessadores e jogadores como Jeremy Grant e Jusuf Nurkic atuando no setor. Eles são a segunda pior defesa de Pint de toda a NBA, então eles devem explorar isso caso estejam em quadra. Além da segunda pior defesa de Pint da liga, onde é mais fácil de se pontuar, os Spurs são a terceira pior eficiência defensiva da NBA num geral por 100 posses de bola, e o time que mais sofreu pontos por jogo em toda a liga, com mais de 119 pontos sofridos de média por partida e sofrendo 122.8 nos jogos fora de casa. A eficiência ofensiva do Portland Trail Blazers, com Damian Lillard na escalação, é de 115.7 pontos por 100 posses de bola, o que seria hoje equivalente ao terceiro melhor ataque de toda a NBA. San Antonio é o 6º time mais rápido da liga, e gastar pouco relógio significa muitas posses de bola por minuto em comparação com times mais lentos, e mais posses significam mais arremessos para você tentar passar o over. Portland tem a terceira melhor eficiência em bolas de 3 de toda a NBA e com isso eles podem fazer essa linha de pontos subir durante o jogo, sendo perigosos ali no perímetro ou então dentro da área. Todos esses números dos Blazers foram contra vários times com defesa de alto nível no calendário, então a tendência é que eles sejam ainda melhores no geral. Dallas, Miami 2 vezes, Phoenix Suns 2 vezes e Memphis Grizzlies, por exemplo, foram os adversários que eles enfrentaram e ainda assim eles alcançaram números muito expressivos.
Defesas que no fim da temporada inevitavelmente estarão no top 10 ou, na pior das hipóteses, no top 15 de defesas da liga. Muitas delas, inclusive, já estão nesse top 10. A perspectiva é que esses números melhorem, como eu disse pra vocês. Spurs sofreu 135 pontos de Golden State Warriors, que nem precisou de Curry no modo Stephen Curry para vencer. Eles faziam dobras completamente equivocadas e que podem ser punidas, com Damian Lillard encontrando jogadores bigs mais perigosos do que, por exemplo, tem o Golden State Warriors no garrafão. E com eficiência nas bolas de 3 tão forte contra um adversário desgastado, eles devem ter muitos arremessos sem marcação e também muitos arremessos livres, né, com mais chances de conversão. A gente tem um cenário muito favorável para os Blazers, que joga dentro de casa, a torcida vai empurrar, os melhores jogadores devem ter inclusive mais minutos dentro de quadra e também os reservas devem incendiar a torcida caso eles precisem entrar e completar os pontinhos que faltam ali nos minutos finais, caso as coisas estejam tranquilas para os Blazers. Caso elas não estejam, caso os Spurs sejam competitivos nessa partida, podem ter certeza, foi porque os Spurs conseguiu pontuar bem, não necessariamente porque eles defenderam bem. Então o Portland Trail Blazers está numa ótima posição para pontuar contra um adversário tão ruim defensivamente e mostrar toda a sua eficiência ofensiva, que já é alta, ainda mais confiante. Dentro de casa, com Damian Lillard à disposição, com Anthony Simons, Jeremy Grant e também com Josh Hart acima de tudo. Quem sabe com o retorno do Jusuf Nurkic, mas vamos combinar? Nem precisa. O Portland é favorito sim, deve pontuar bem. Se você quiser trabalhar no handicap negativo deles, vale a pena. Ou então numa vitória ao vivo ali pagando em torno de 1,50, porque o San Antonio Spurs vem sendo um saco de pancadas. Como a partida entre Sacramento Kings e Brooklyn Nets será analisada também exclusivamente lá no nosso grupo VIP. Então não esqueçam de participar. Hoje vai ter muito conteúdo graças a essas análises extras que a gente vai deixar para lá, graças aos ajustes que a gente vai fazer hoje na escalação em relação ao se o Jusuf Nurkic deve ou não jogar, e também muito conteúdo extra graças ao nosso novo material sendo divulgado lá nesse mês 11. Lembrando que todos os meses vai ter algo diferenciado lá para vocês. Em breve eu vou passar vídeos exclusivos para a galera do VIP ensinando alguns dos meus métodos e algumas das métricas que eu uso para poder analisar cada uma das partidas. Lá, mais do que tips exclusivas, vocês vão ter muito conteúdo e informação para se tornarem apostadores independentes e com chance pequenas de head. Beleza? Desde já quero agradecer a audiência de vocês, o like que eu sei que vocês deixaram e a inscrição também. Muito obrigado pela sua audiência e falou!